Boa noite. Esta é uma história para ser ouvida devagar, porque algumas verdades só surgem quando o mundo desacelera. Naquela tarde, ele percebeu algo estranho. Não foi um grande acontecimento. Não houve uma notícia ruim. Nada deu errado. Mas ainda assim, tudo parecia desalinhado. Estava sentado entre outras pessoas ouvindo uma conversa que, em outros tempos, teria participado com facilidade. Risos surgiam, opiniões eram trocadas, planos eram comentados. E ele estava ali, presente, mas distante. Não era timidez, não era tristeza. Era apenas uma sensação leve de que não cabia completamente naquele momento, como se estivesse ocupando um lugar que já não era seu. Tentou se concentrar, forçou um sorriso, disse algumas palavras, mas algo dentro dele continuava silencioso, observando tudo com uma estranha lucidez. Desde quando me sinto assim? Pensou. Não encontrou resposta. Ao sair, caminhou pela rua sem pressa. O sol começava a baixar e a luz da tarde deixava tudo com um tom suave, quase melancólico. Passou por alguns lugares conhecidos, uma padaria que frequentava há anos, uma praça onde já tinha sentado muitas vezes, uma vitrine que costumava olhar sem perceber, mas naquele dia parecia estar vendo tudo pela primeira vez. E ao mesmo tempo, como se aquilo já não o representasse mais, parou diante da praça, sentou-se em um banco vazio, observou as pessoas passando. Cada uma parecia saber para onde ia. Cada uma parecia ocupada com algo importante. E ele sentiu uma pergunta surgir lentamente. E se eu tiver mudado, mas ainda assim estiver vivendo como se fosse o mesmo? A ideia não veio com medo, veio com clareza. Talvez aquela sensação de estar fora do lugar não fosse um problema, talvez fosse um sinal. O vento passou suave. Algumas folhas caíram perto dos seus pés. Ele observou um movimento simples, quase imperceptível. Pensou em quantas mudanças acontecem silenciosamente, sem aviso, sem anúncio, sem alarde. Talvez as pessoas também mudem assim, sem perceber, e de repente um dia percebem que aquilo que antes encaixava já não encaixa mais. Não porque o mundo mudou, mas porque algo dentro delas se transformou. Ele respirou fundo. Sentiu um leve desconforto, mas junto com ele uma curiosidade. Se não era mais o mesmo, quem estava se tornando? Não havia resposta, mas havia uma sensação nova, a de que não precisava se apressar para encontrá-la. Ficou ali mais uns minutos. O céu escurecia lentamente, as luzes da rua começaram a acender. Levantou-se, caminhou de volta para casa. Nada externo havia mudado, mas algo dentro dele parecia mais honesto. Talvez não estivesse perdido, talvez estivesse apenas deixando para trás uma versão antiga de si. E naquela noite, ao deitar-se, sentiu uma tranquilidade inesperada. Não por saber o caminho, mas por aceitar que já não precisava fingir que ainda estava no mesmo lugar de antes. Algumas mudanças não fazem barulho. Elas apenas deslocam a alma até que um dia percebemos que estamos caminhando em outra direção. Boa noite, descanse e deixe que essa história continue dentro de você.